Então hoje a gente vai falar sobre, ou melhor, eu vou falar sobre Santo Inácio de Loyola. Por que eu resolvi falar sobre Santo Inácio, né? Tem tudo a ver com o nosso país, né? Porque ele fundou a Companhia de Jesus, né? Que são os jesuítas, né? Ele que criou, ele que fundou, né, a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus não foi a primeira ordem que chegou no Brasil, né? A ordem religiosa. A primeira ordem religiosa foi os franciscanos, né? Lá junto com o Cabral e tal. Mas eles foram um dos primeiros, né? E eles foram importantes principalmente na evangelização dos indígenas, né? E dos próprios portugueses que vieram para cá, né? Mas muitos portugueses vinham para cá, né? Ali no 1500 e pouco, e começavam a viver uma vida desregrada, né? Por influência de indígenas e tal. E a Companhia de Jesus, chegando no Brasil, foi muito importante para evangelizar tanto os indígenas quanto os portugueses que moravam aqui no Brasil, né? E ela também, a Companhia de Jesus, foi muito importante para evangelizar não só o Brasil, como a América, né, como um todo, né? Foram enviados jesuítas para vários lugares da América e também para a Ásia, né? São Francisco Xavier, que era um dos jesuítas, um dos primeiros jesuítas, vou falar dele um pouco mais para frente, ele evangelizou o Japão, a China, entendeu? Lugares que nunca tinha sido evangelizado, né? Teve que enfrentar mar, né, para evangelizar. Então, o Santo Inácio de Loyola, ele é de um período, de um contexto que era o fim da Idade Média, começo do Renascimento, né? A Idade Média, a gente sabe que era uma época que na Europa, né, era uma sociedade teocêntrica, né? Então, o cotidiano e até a questão do direito, enfim, da política, era baseado nos princípios católicos, né? A sociedade era permeada pelo Evangelho de Cristo, e as pessoas viviam, vamos dizer assim, sob os princípios, né, do catolicismo. E com o Renascimento houve uma paganização da Europa, né? Então o homem vira o centro ali da sociedade, né? E a gente chama de antropocentrismo, né? Então eles começam a deixar um pouco de lado os princípios católicos, né? E colocar o homem, né, no centro da sociedade. E há um decaimento moral das pessoas, né, do clero também. E aí, então Santo Inácio de Loyola, ele está nesse contexto. Só que Santo Inácio de Loyola, ele era espanhol, né? Então, na Espanha não teve tanto esse decaimento moral, né? Tanto essa paganização, porque os reis eram católicos, né? Que era a Isabel e o Fernando, se não me engano, que eram os reis católicos. Então ele nasce em 1491, numa cidade chamada Aspeita, se não me engano, na região basca, da Espanha, né? Perto de Barcelona, aquela região ali, no caso. Qual? Perto de Barcelona, aquele país Basco, no caso. Isso, é o País Basco, ali perto do norte. Ele nasce ali, ele é o filho caçula de 13 irmãos, família grande, uma família cristã da nobreza rural, né? E então ele era da nobreza.
começa a servir o ministro do Tesouro Real, né, do Fernando de Aragão, que se chamava Juan Velázquez, que era o ministro. Ele começa a servir esse homem e ele começa a ter uma formação cultural, né, e se torna também um bom cavaleiro, né? Então começa a aparecer uma vocação para ele para embates, né, como cavaleiro. Aí ele mesmo escreve, né, na sua biografia, que até os 26 anos, né, ele era entregue às ambições do mundo, às vaidades do mundo, né? Porque ele sempre, por mais que ele fosse de uma família católica, né, ele sempre buscava as suas ambições, né, sem pensar no que Deus queria para ele, né? Então ele queria, por exemplo, ele queria casar com uma princesa. Eu vou falar um pouco mais disso para frente. Então era sempre o que ele queria, né? As decisões que ele tomava eram sempre baseadas no que ele queria, no que ele pensava no mundo, né? E aí, em 1517, já com 26 anos mais ou menos, que é esse período, né, que eu falei, o ministro do Tesouro Real, Juan Velázquez, ele cai em desgraça, acho que morreu, né? E aí ele passa a servir o Duque de Nájera, que era o vice-rei de Navarra, que é uma região também norte da Espanha, ali fronteira com a França. Então ele começa a servir esse homem, e aí sim ele começa a participar dos combates militares, né? Até que então, 4 anos depois, em 1521, ele numa batalha em Pamplona, se eu não me engano, fica perto de Barcelona, uma batalha de Pamplona contra os franceses que estavam querendo invadir, tomar Pamplona. Ele foi ferido por uma bala de canhão e, uma perna realmente ficou muito danificada, a outra ficou menos danificada. E aí ele teve que ele queria passar por 2 cirurgias, né? Ele voltou pro castelo onde ele morava, na região clássica, né? Ele voltou pro castelo onde ele morava e ele teve que passar por 2 cirurgias porque ele queria restabelecer totalmente as suas pernas, para ele não ficar manco, alguma coisa assim, porque ele queria casar com a princesa. Ele não queria perder as pernas. Então ele estava muito apaixonado por uma princesa lá e ele queria muito, entendeu, casar com ela. E aí eu estava vendo um vídeo do Cardeal Carlos sobre São Inácio. Aí ele falou assim, não é que era um desejo errado, né? Ele querer casar. Não tem nada de errado nisso, né? Ele querer casar com a princesa. Mas era uma coisa que não quer dizer que Deus queria para ele, entendeu? E então nesse período que ele ficou de recuperação, né, do embate que ele sofreu, né, do ferimento que ele sofreu, ele queria, então ele decidiu então começar a ler algum livro para passar o tempo. E ele gostava muito de livro de cavalaria, sempre gostou. E só que lá onde ele estava não tinha nenhum livro de cavalaria. O que tinha? Tinha um livro chamado Vida de Cristo, né? Vou pegar o autor aqui. O autor chama Ludolfo da Saxônia. E tinha um outro livro que era uma coletânea da vida dos santos.
dele, né, como ele era já batizado, né, ele veio de uma família cristã, durante toda a vida dele, Jesus meio que tentava falar com ele, né? Meio não, tentava falar com ele, mas ele nunca tinha escutado ainda, né? Nunca tinha realmente conversado com Deus. E nessas leituras, ele começa a conversar com Deus mesmo, né? Ele realmente tem um encontro com Deus. E aí ele se converte, né? E depois disso, depois dele ter se recuperado, né, do ferimento, então, aí nesse encontro com Deus, ele percebe que as ambições que ele tinha, né, as ambições mundanas, né, que é tipo assim, os desejos que ele tinha sem pensar no que Deus queria para ele, né? Ele via que eram prazeres efêmeros, né, eram prazeres temporários, passageiros. E aí ele decide fazer uma peregrinação para Jerusalém. Aí ele passa numa cidade chamada Montserrat, na Espanha, que é perto de Barcelona, e inclusive acho que tem um santuário lá de Nossa Senhora. E no caminho, né, ele doa roupas para um mendigo. Então ele começa, porque ele era um nobre, né? Então ele doa as roupas dele de nobre e começa a se vestir de roupas mais puras, né? E aí ele chega na igreja lá, na cidade de Montserrat, né? Nossa Senhora de Montserrat, e ele, depois de uma noite de oração, né, que ele faz na igreja, ele entrega a espada, ele deixa a espada na igreja. Então ele abriu mão de uma vida de luxo e abriu mão de uma vida também de militar, como militar, porque ele percebeu que era o que Deus queria para ele. E aí ele passa por uma cidade chamada Manresa também, que fica na Espanha também, e ele fica, antes de chegar em Jerusalém, ele fica abrigado em uma cova. Eu não sei como era essa cova, mas era uma espécie de cova, e ele vira um eremita, que é uma espécie de monge, só que o eremita ele fica sozinho, no caso, e vira como se fosse um mendigo. Então ele passa muitas necessidades, né, difíceis mesmo, e ele decidiu, né, foi uma escolha dele mesmo, né, baseado no que, na oração que ele fazia, na conversa com Deus. E o objetivo de tudo isso, né, era mais tranquilidade para ele fazer as anotações dele, que posteriormente seria os exercícios espirituais, que é conhecido até hoje, né? Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Esses exercícios espirituais, vou explicar um pouquinho para vocês assim, rapidamente, né? Basicamente é para mais ou menos o que eu estava falando para vocês, assim, é deixar de buscar, fazer com que a pessoa, né, deixe de buscar só as coisas mundanas, né, os desejos da carne, para passar a ter realmente uma vida cristã, né, no cotidiano, né, sempre rezando e perguntando para Deus o que Ele quer de nós, né? E então é um começo de vida espiritual, né? Esses exercícios espirituais são basicamente 30 dias, né? Você faz esses exercícios espirituais, geralmente é feito em retiro, né? Com os jesuítas. E aí, até para efeito de comparação, né, o Padre Paulo Ricardo, ele fala que esses exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, ele é uma
sempre o que convém para ela, né? Entendeu? Então, tem até uma passagem, né, de Jesus, fala assim: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, a vida cristã, ela carregar a sua cruz, né? Cada um carregando a sua cruz, mas também, ao mesmo tempo, Jesus fala assim: vinde amigos que estão cansados, né? Então, alguma coisa nesse sentido, porque serão consolados, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, não quer dizer também que a gente vai abrir mão de tudo e vai ser uma pessoa triste, né? Vai ser um escravo, né? Triste e tal. A vida cristã não é assim. A vida cristã, na verdade, é uma vida alegre, né? Porque você encontrou um sentido verdadeiro realmente para viver a vida, né? Então, o Santo Inácio de Loyola, antes de ter se convertido, a razão de ser dele era viver a vida, né? Era viver o que dava na cabeça dele, entendeu? E agora passa então a ser a razão de viver dele, passa a ser Deus mesmo, né? Como era na Idade Média. Servir a Deus, no caso. Isso, servir a Deus. Então, basicamente é isso. E aí, comparando, né, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola com os escritos dos Carmelitas, né, de Santa Teresa d'Ávila e tal, Santa Teresa d'Ávila já fala do castelo interior. Então, assim, é o crescimento espiritual. Então, a pessoa que já se converteu, né, já é cristã mesmo no dia a dia e tal, e aí Santa Teresa d'Ávila fala desse crescimento espiritual, entendeu? Então, é uma coisa após os exercícios espirituais. Então, ele passa esse tempo nessa cidade escrevendo, né, essas anotações, e depois ele segue até Jerusalém, né, faz a peregrinação até Jerusalém. Ele volta para a Europa e ele começa a sofrer perseguições e incompreensões, né? Então ele decide estudar melhor para ele poder ajudar melhor as pessoas, né? E aí ele vai para Paris, né, estudar filosofia e teologia em Paris, e ele começa a formar um grupo de colegas, né, que estudavam teologia e filosofia. E esses colegas, tipo uma espécie de companheiros do Senhor, né? Que seria ali o princípio ali da companhia de Jesus, posteriormente, né? Aí em 1534, ele e mais 6 desses colegas, então ele mais 6, né, no total 7, vão até uma capela de Montmartre, e eles fazem votos, tipo assim, eles fazem votos para buscar o bem dos homens, né? Servir o bem dos homens, das pessoas, e para peregrinação para Jerusalém também. E caso não desse para peregrinar até Jerusalém, né, que a gente está no contexto ali dos muçulmanos atrapalhando os cristãos peregrinar até Jerusalém e tal. Muitos cristãos morriam e eram saqueados também. E caso não desse para peregrinar até Jerusalém, eles ficariam à disposição do Papa. E aí, em 1540, o Papa aprova oficialmente, né, o Papa Paulo III, com uma bula, ele aprova oficialmente a Companhia de Jesus, né. Em 1541, o Papa nomeia como superior geral o próprio Santo Inácio de Loyola, e ele passa a viver em Roma.
enviar os jesuítas para o mundo inteiro. Então ele envia os jesuítas para a América, para a Ásia, para evangelizar. Porque a gente está num contexto ali de Revolução Protestante, né? Com Lutero, com João Calvino. E uma das coisas que a igreja entende naquele momento, né, os papas da época, eles entendem que era um momento de, com as grandes navegações também, né? Então era um momento de levar o Evangelho de Cristo, né, para povos que não tinham contato antes. Não só levar o Evangelho, mas os jesuítas também eram responsáveis, né? No Brasil, por exemplo, foram os grandes responsáveis pela educação, né, dos indígenas. Inclusive, né, os jesuítas, eles, muitas vezes aqui no Brasil, eles lutavam contra os bandeirantes que queriam escravizar os indígenas, né? Muitas vezes acontecia isso também. Então, os jesuítas também eram responsáveis pela educação, né? Por onde eles iam, eles ensinavam latim, assim, uma educação mais básica, né? Latim, gramática, enfim, ensinava bastante coisa. Então, Santo Inácio de Loyola ficou responsável por enviar os jesuítas ao mundo, servir a igreja e escrever as constituições da Companhia de Jesus. Em 1556, já com mais ou menos 65 anos, ele já estava muito debilitado e ele acaba morrendo, né, falecendo. Em 1622, ele é canonizado pelo Papa Gregório XV, né? Então ele se torna realmente aclamado como santo, em 1622. E uma curiosidade, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, que é um século depois, né? Veio um século depois, ele falou que os exercícios espirituais converteu tantas pessoas quanto o número de letras tinha nos escritos. Então converteu realmente muita gente. Então basicamente é isso, né? Então Santo Inácio de Loyola, ele... outra coisa também, quando ele escreve os exercícios espirituais, acho que deu até para perceber, ele tinha acabado de se converter. Então ele não tinha uma formação teológica, não tinha nenhuma formação teológica, e ele escreveu esses exercícios espirituais. Então provavelmente foi algo realmente como se fosse inspirado realmente por Deus, né? Deus falou para ele e ele escreveu, porque ele não tinha nenhuma formação teológica. E ele escreve nesses exercícios espirituais essa conversão verdadeira mesmo, né? Do cristão ali no cotidiano. É isso.